Bíblia completa em um ano, 24º dia. Êxodo 24. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo, e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu essas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir o monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração se dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo em sua mobília de acordo com um modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e as revista com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas,
nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e as prenda aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão feitos de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Êxodo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fio de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas, uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa.
No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para cada borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de pele de carneiro tingida de vermelho e uma camada de couro fina. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações. 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura às armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar da expiação, sobre a Arca da Aliança, depois do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione uma cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia. Revista-as com ouro e pendure nela a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Bíblia completa em um ano, final do 24º dia.